Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa verdadeira revolução tecnológica que está mudando da água para o vinho a forma como as artérias do coração são tratadas. Vamos direto ao que interessa. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples, mas não é. Como é que se consegue enxergar o que está acontecendo dentro de um vaso sanguíneo, que é minúsculo e está se movendo o tempo todo, num coração que não para de bater? Pois é, a resposta para essa pergunta mudou, e muito. Por muito tempo, a resposta padrão era a angiografia. Sabe, aquele método que basicamente injeta um contraste para, digamos, pintar as artérias por dentro e tirar uma espécie de raio-x delas. Era o que tinha, e ajudou bastante. Mas essa imagem, ela tem as suas limitações. E isso já nos joga na nossa primeira parte. Qual é o problema fundamental dessa imagem mais antiga? O que essa tal sombra da artéria, no fim das contas, esconde da gente? Ok, vamos traduzir isso aqui. O que a ciência diz é bem claro. A angiografia é como olhar para a sombra de um objeto. A gente vê o contorno, a silhueta, mas e a profundidade, a textura, a estrutura 3D de verdade? Fica tudo escondido. Com ela, não dá para ver direito do que é feita a placa de gordura, nem para ter certeza se um stent, por exemplo, abriu direitinho lá dentro. Mas, e se fosse possível, sei lá, colocar uma câmera minúscula dentro da própria artéria? Pois é exatamente essa a ideia por trás das novas tecnologias. Elas oferecem uma perspectiva, nossa, completamente diferente. A solução tem nome imagem intravascular. Pensa assim, um catéter super fino com um sensor na ponta é colocado dentro da artéria. E o resultado? É uma visão panorâmica de 360 graus que mostra não só o caminho por onde o sangue passa, mas a parede do vaso, a placa de gordura, tudo com um nível de detalhe impressionante. E nesse universo, existem duas tecnologias principais. De um lado, o iViews, que usa ultrassom, tipo um sonar de submarino, para enxergar mais fundo na parede da artéria. Do outro, o OCT, que usa luz e tem uma resolução, pasmem, 10 vezes maior. Ele permite ver detalhes mínimos, como o encaixe perfeito de um stent na parede do vaso. Tá, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Essa visão super detalhada realmente melhora a vida dos pacientes? Para responder isso, vamos ver o que a ciência diz quando a gente coloca essas tecnologias frente a frente. E a prova dos 9 vem de uma fonte muito robusta. Uma revisão que juntou os resultados de 16 grandes estudos clínicos. Isso é o que a gente chama de mais alto nível de evidência científica. Eles compararam, na prática, os procedimentos guiados por imagem intravascular contra aqueles guiados só pela angiografia tradicional. E os resultados, eles são de cair o queixo. O primeiro número que salta aos olhos é este aqui, mais de 60%. E o que esse número significa? Ele representa a redução de um dos maiores pesadelos depois de um implante de stent, a trombose, que é quando um coágulo se forma ali. Usar o IVUS para guiar o procedimento, em vez de só a angiografia, diminuiu esse risco em mais de 60%. É uma melhoria de segurança, gigantesca. E os benefícios não param por aí, não. Essa tabela deixa tudo bem claro. Olha só, em comparação com a angiografia, a imagem intravascular levou a reduções significativas em simplesmente todos os resultados importantes. Menos eventos cardiovasculares adversos maiores, que o pessoal chama de MACE, menos infartos, menos necessidade de refazer o procedimento e, como a gente acabou de ver, uma queda drástica na trombose de stent. A vitória da imagem intravascular é contundente, não tem outra palavra. Ok, então já entendemos que olhar por dentro é muito melhor. Mas e agora? Entre as duas tecnologias, o IVUS e o OCT, será que tem uma campeã? Vamos ver como essa disputa termina. A pergunta é direta. Se fosse para escolher uma só, qual seria? O ultrassom com a sua visão mais profunda ou a luz com a sua resolução incrível? Os estudos também fizeram essa comparação direta. E aqui vem, talvez, a maior surpresa de todas. Dá uma olhada na tabela. A resposta na última coluna é sempre a mesma. Não. Para todos os desfechos principais, MACE, mortalidade, ataque cardíaco, novos procedimentos, trombose, os estudos não acharam nenhuma diferença estatística relevante entre usar o IVUS ou o OCT. Nenhuma. O veredito da ciência, então, é um empate técnico. As duas tecnologias são igualmente boas em melhorar os resultados quando comparadas com a angiografia antiga. Mas por que isso acontece?
A explicação é bem legal. As forças dela se completam. A profundidade do IVUS é ótima para ajudar a escolher o tamanho certo do stent. Já a resolução absurda do OCT garante que esse stent foi aberto perfeitamente. No fim das contas, uma virtude acaba compensando a outra e o resultado clínico é o mesmo. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente está diante de um novo padrão de tratamento, um novo padrão ouro. E agora, a escolha não é mais sobre qual é superior, mas qual é a melhor estratégia. Vamos resumir, então, os pontos principais. Primeiro, angiografia sozinha já não é o suficiente, é uma visão incompleta. Segundo, a imagem intravascular, seja IVUS ou OCT, é comprovadamente superior. Terceiro, essa superioridade se traduz em menos problemas e melhores resultados. E por último, as duas tecnologias avançadas são equivalentes na prática. Isso dá à equipe médica a liberdade de escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Essa citação aqui mata a charada. É o consenso dos especialistas. A era de depender só de sombras no raio-x acabou. O tratamento moderno é olhar o problema de frente, de dentro da artéria, para garantir o melhor resultado possível. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse avanço tecnológico coloca o tratamento do coração em outro patamar. A discussão não é mais sobre o que é bom versus o que é ruim. Agora, a discussão é sobre qual dessas duas opções excelentes é a mais inteligente para cada caso, para cada paciente. E convenhamos, esse é um ótimo problema para se ter, não é mesmo?